Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 21 de fevereiro, primeiro domingo da Quaresma, está em Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje: naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, meus irmãos, é muito comum no primeiro domingo da Quaresma que a igreja coloque para nós essa narrativa da ida de Jesus ao deserto. Como nós estamos no ano B, que é o ano do Evangelho de Marcos, o relato da ida de Jesus ao deserto, que a igreja retira hoje, é o relato presente no Evangelho de Marcos. E a gente percebe que se trata de um relato bem sucinto. É diferente, por exemplo, do relato presente lá em São Mateus, que é muito mais detalhado, que apresenta cada uma das tentações que o demônio apresentou para Jesus. Aqui a coisa é mais resumida, mas nos apresenta elementos importantes aqui, valiosos para a nossa oração. Em primeiro lugar, Jesus foi para o deserto. O deserto é um lugar afastado, é um lugar de solidão, de silêncio, longe da agitação, dos compromissos do dia a dia. Mas várias coisas poderiam nos levar a um deserto nesse sentido, ao isolamento. A gente poderia ir para o deserto por medo, por fuga, por frustração, porque nós queremos nos fechar em nós mesmos, porque nós estamos inseguros em encarar a vida. Mas não é por nenhuma dessas motivações que Jesus vai para o Evangelho. Marcos faz questão de dizer que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito. É o próprio Espírito Santo que move Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ao deserto. O deserto é uma realidade que precisa estar presente na nossa vida também. Nós que somos discípulos do Cristo, que somos chamados a imitar os seus passos, a seguir os seus passos com fidelidade. Nós também precisamos de momentos de deserto. E a Quaresma é um tempo favorável, propício para esse tipo de vivência. Existem dois tipos de deserto que nós podemos viver de uma forma santa, de uma forma que realmente gere conversão. Existe aquele deserto que é buscado por nós, que é procurado, e existe aquele deserto que se apresenta espontaneamente na nossa vida sem que nós o busquemos. Os dois podem nos santificar. O primeiro tipo de deserto, aquele que nós buscamos, é quando nós reservamos um tempo adequado para a oração, ou quando nós reservamos um tempo maior para um retiro pessoal ou um retiro comunitário. Quando nós gastamos mais tempo, por exemplo, diante do Senhor na Santíssima Eucaristia, ou rezando o terço, geralmente de uma forma mais tranquila. Quando nós tiramos um tempo para meditação, para um discernimento, para fazer penitência, jejum, para realmente pararmos para escutar a voz de Deus, para nos alimentarmos e nos reabastecermos para a missão. Tanto que o Evangelho não termina aqui com Jesus parado lá no deserto. Depois ele vai pregar o Evangelho, não é? Então, o deserto não é uma realidade permanente, pelo menos não na vida da grande maioria dos cristãos. O deserto na nossa vida aqui, nós que estamos aqui, na grande maioria de nós que estamos aqui acompanhando, é uma realidade presente em alguns momentos da vida. Essa é a primeira forma dele se apresentar, é quando ele é buscado.
momentos de oração, de reflexão mais intensos. Segundo, é quando o deserto ele se apresenta sem que nós o busquemos. É quando, por exemplo, nós ficamos enfermos, ou quando nós sofremos algum tipo de perseguição, de provação, que nos isola dos nossos afazeres diários, e nós precisamos ficar ali parados, ou prostrados, ou isolados, ou porque recebemos uma punição, como aconteceu com tantos santos. O Padre Pio, por exemplo, que passou um tempo sem poder celebrar a Eucaristia, sem poder atender confissões, sem poder exercer o seu ministério, por conta de uma perseguição que estava acontecendo. Era um deserto na vida dele, e um deserto que ele não buscou. Padre Pio tinha uma vida de oração muito intensa, um deserto que ele buscava. Ele tinha momentos de retiro, desertos que ele buscava, mas também tinha esses outros momentos que não eram buscados por ele, mas que ele podia viver no Espírito. Que tipo de deserto você é chamado a viver santamente hoje, nesse tempo que você está vivendo? Será que você precisa aprender a lidar com essa provação que você está vivendo, com essa dificuldade, como se fosse um deserto que você precisa abraçar e dizer: Senhor, o que tu queres tirar de mim desse deserto? Como é que eu posso viver esse deserto de forma sábia, humilde, para que o Senhor me purifique? Porque o deserto é lugar de purificação espiritual. Que tipo de purificação, Senhor, tu queres realizar em mim com esse deserto? Ou será que a sua realidade é de: eu preciso buscar o deserto da intimidade com Deus. Eu preciso de um tempo maior de escuta, para saber o que Deus quer de mim, para deixar que Ele me prepare, que Ele me forme, para que eu saia talvez da tentação do ativismo, de só fazer coisas, mas parar para mais intimidade, para cultivar mais intimidade com o Senhor. Busquemos o deserto nesse tempo da Quaresma, para completar aqui a nossa reflexão. Jesus depois vai anunciar o Evangelho e ele diz que o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Os padres da igreja dizem: o reino de Deus, na prática, é o próprio Cristo, porque nele, que é Deus e que é homem, nele nós vemos um homem onde Deus verdadeiramente reina, inteiramente. A vida dele já é o sinal que mostra: o reino de Deus chegou. E Deus reina perfeitamente na vida deste homem, Jesus de Nazaré, pessoa divina que se encarnou. O reino de Deus chegou, o tempo se completou. Vamos ao encontro dele, ele que é a presença do reino diante de nós, para que essa realidade do reino se encarne na nossa própria vida. Deus sendo o eixo que estrutura todos os aspectos da nossa personalidade, da nossa vida, que estrutura as nossas escolhas, os nossos passos. Permitamos que nessa Quaresma Deus verdadeiramente reine em nós. O que falta para que Deus reine, impere na nossa alma, na nossa vida concreta, nas nossas escolhas, não somente por meio de sentimentos, mas a partir da nossa vida concreta, real? O que falta para que Deus reine? Busquemos o deserto ou acolhamos com humildade o deserto que se apresenta, pedindo a Deus, sobretudo, a graça de que Ele reine, de que Ele seja o único e verdadeiro Senhor, Deus e Rei da nossa própria vida. Nos alegremos, sejamos pobres, livres, felizes, como nós dizemos no Lumen, com essa realidade. Reina, Senhor, sobre nós. Se Tu queres, eu quero. Qual a Tua vontade para que eu a cumpra? Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo aquilo que Tu queres, segundo a Tua palavra. Eis-me aqui, entregue, submisso, fiel. Faz comigo, Senhor, o que Tu queres. Reina em mim. Que nós, com a nossa própria vida, possamos expressar essa realidade. Sim, o tempo está completo, porque o reino de Deus chegou em mim, no meu coração, na minha vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.